Olá, chegamos para mais uma conversa detalhada para a gente desvendar juntos um universo específico. Hoje nosso foco é a urologia. Como é que alguém se torna urologista e como é o dia a dia dessa especialidade médica aqui no Brasil? Para guiar nossa exploração, a gente está se baseando numa conversa, olha, riquíssima com o Dr. Bruno Ferraz. Ele é médico, acabou de sair da residência em urologia e ele compartilhou com a gente toda a trajetória, sabe? Desde as dúvidas lá na faculdade até os primeiros passos agora na carreira. Então, a nossa missão aqui é ir um pouco além do relato dele. É extrair os aprendizados, entender os desafios, as recompensas também, né? E as particularidades de escolher e exercer a urologia, trazer uma perspectiva que seja útil de verdade. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, uma coisa que fica clara é que a graduação em medicina é decisiva, né? Aquelas experiências moldam muito a escolha da especialidade. O próprio Bruno Ferraz confessou, a urologia não foi a primeira opção dele, sabia? É verdade, ele pensou em otorrino antes, né? Isso. E aí entra um ponto-chave que ele comentou. A força do departamento na faculdade. No caso dele, lá na UFPR, o departamento de urologia era muito presente, muito atuante. Ah, isso faz diferença. Nossa, faz toda a diferença. Ter contato com professores engajados, sabe, residentes que inspiram. Esse ambiente acadêmico forte pode realmente acender a paixão por uma área. Não é só a teoria, é como ela é vivida ali no dia a dia. E o que será que então fisgou ele para a urologia? Ele apontou uma combinação que parece assim bem interessante. Qual foi? A mistura de clínica e cirurgia, né? Poder atender um público bem amplo, homens, mulheres, crianças, idosos, e também a variedade de subespecialidades dentro da uro. Imagino que não fique monótono. Sem dúvida. E ele trouxe um ponto de vista curioso sobre o que ele chamou de território da urologia. Território? Como assim? Ele percebe que a área tem procedimentos muito específicos, talvez com menos sobreposição com outras áreas cirúrgicas, sabe? Entendi. Ele deu o exemplo da cirurgia de cálculo no ureter, que é bem urológica mesmo, e comparou com uma cirurgia de hérnia, que vários tipos de cirurgiões fazem, geral, digestivo, coloprocto. Ah, faz sentido. Essa clareza de campo de atuação pode ser um atrativo, né? Exatamente. Pode dar uma sensação de identidade mais definida para a especialidade. Essa percepção de um campo bem delimitado é interessante. Mas será que essa especificidade não pode talvez dificultar um pouco a colaboração com outras áreas em certas situações? É uma boa pergunta. Talvez em alguns pontos sim, mas a urologia também conversa muito com outras áreas, né? Nefrologia, ginecologia, oncologia. A colaboração existe, com certeza, mas talvez o núcleo duro dos procedimentos seja mais restrito mesmo. Certo. Isso já nos leva para a formação específica, a residência. Ele fez na Unesp de Botucatu, que é um centro bem conhecido. Como é que essa jornada funciona lá? Ele falou em R3, R4, R5, que na verdade são o quê? O R1, R2 e R3 da especialidade, né? Isso. É bom esclarecer essa nomenclatura que às vezes confunde. Vamos detalhar essa imersão, então. Começando pelo R3, o primeiro ano da especialidade. Pelo que ele contou, é um verdadeiro batismo de fogo. Pesado, né? Muito. A carga de trabalho no pronto-socorro ele descreveu como brutal. E olha só que interessante, a estrutura do SUS local influencia diretamente a formação. A Unesp Botucatu é referência para uma região enorme, né? Muitas cidades menores dependem dali, sem tantos recursos próprios. Ah, claro. O resultado: um volume gigantesco de urgências urológicas chegando lá. Retenção urinária, cólica renal, infecções graves. O R3 é jogado nessa linha de frente logo de cara. Nossa. E além do PS, tem as interconsultas no hospital, né? Aquele momento que ele descreveu como tenso, de ter que dar um parecer sobre um caso de outra área, ainda aprendendo. É o duplo cego que ele falou, né? Se ainda tá aprendendo, mas já tem que dar uma opinião com peso. Exato. E ainda tem os procedimentos ambulatoriais, vasectomia, postectomia, cirurgias infantis mais simples, até colocação de sling para incontinência urinária feminina. Bastante coisa já no primeiro ano. Muita coisa.
Ele usou uma frase ótima para descrever a rotina. Só acaba quando termina. Mostra bem a imprevisibilidade do horário, né? Total. Mas essa pressão toda tem um lado muito positivo na formação lá da Unesp, que ele fez questão de ressaltar: o volume de transplantes renais. Ah, isso chamou a atenção. É um diferencial imenso. O R3 não fica só olhando, ele participa ativamente das cirurgias de transplante. Aprende as anastomoses dos vasos, do ureter. Ele diz que no final do primeiro ano, o residente já está apto a fazer um transplante completo, claro, sempre com supervisão. Fazer um transplante completo já no R3, caramba! Isso é uma exposição muito precoce e profunda. Poucos serviços devem oferecer isso? Com certeza. Muda totalmente a curva de aprendizado em cirurgia vascular e reconstrutiva. Nossa, que intenso! E depois desse choque inicial, vem o R4, segundo ano, e o surpreendente é que ele descreveu uma carga horária que por vezes parece até maior que a do R3. Como assim? Parece estranho, né? Mas faz sentido quando ele explica. O R4 vira o responsável pela enfermaria. Ah, E pela maior parte da agenda cirúrgica eletiva, principalmente os casos que não são oncológicos, supercomplexos ou laparoscópicos muito avançados. entendi. Então, enquanto o R3 está mais na urgência, no ambulatório, O R4 está mergulhado no centro cirúrgico e cuidando dos pacientes internados. É o ano de operar muito, de ganhar a mão cirúrgica para valer, sabe? é um volume que deve exigir uma preparação enorme, né? E uma capacidade de aprender rápido. Imagina a dedicação. Exato, não dá para chegar despreparado para um negócio desses. É o que ele chamou de trabalho construtivo, apesar de ser exaustivo. Esse volume todo exige uma base muito sólida para conseguir dar conta e principalmente aproveitar ao máximo. Falando nisso, né, para quem está nessa fase de estudo intenso, ralando para construir essa base, seja para residência ou para a vida, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma força para essa etapa. Uma ferramenta valiosa mesmo, para aguentar essa pressão. Mas voltando aqui para a estrutura da residência, depois desse R4 super intenso, vem o R5, o último ano. A dinâmica muda de novo, né? Pelo que ele contou, Muda bastante. ele até usou uma expressão engraçada: professor no céu, R5 na terra. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o R5 assume a bronca das cirurgias maiores, mais complexas, as oncológicas, tipo retirada de rim, de próstata por câncer, as laparoscópicas mais avançadas e procedimentos tipo a nefrolitotrixia percutânea. Ah, aquela para tirar pedra grande do rim, né? Com acesso pela pele. Essa mesma. O R5 vira referência cirúrgica ali, entre os residentes. Ele que toca esses casos mais difíceis. E a carga horária? Finalmente dá uma trégua. Geralmente sim, dá uma aliviada, e essa carga mais tranquila permite que o R5 foque em outras coisas que são super importantes naquele momento. Tipo o quê? Se preparar para a prova de título de especialista, que é fundamental. Começar a construir a rede de contatos profissionais, o famoso networking, que vai ser crucial para o futuro. E planejar os próximos passos, né? Se vai fazer um fellowship, uma subespecialização, ou se vai direto para o mercado de trabalho. É um ano de consolidar tudo e fazer a transição. Faz todo sentido. Essa variedade de experiências na residência, culminando nessas cirurgias complexas do R5, reflete bem aquela diversidade que atraiu ele para a urologia lá no começo, né? Exato. Ele até contou uma história legal sobre isso, não foi? Dos gostos diferentes dele e do colega de residência para a cirurgia. Ah, sim. Foi ótimo. Ele disse que a cirurgia favorita dele era essa percutânea para cálculo, a nefrolitotripsia, aquele desafio técnico de tirar pedra complexa do rim. E o colega? Já o colega adorava fazer a prostatectomia radical, a retirada da próstata. Isso mostra como, mesmo dentro da mesma especialidade, o perfil e o gosto pessoal acabam direcionando a prática futura, né? Totalmente. E falando em técnicas, ele detalhou algumas coisas avançadas que acho que vale a pena a gente comentar um pouco. A microcirurgia, por exemplo. Microcirurgia parece algo de uma delicadeza extrema. Como funciona? Totalmente delicado. Ele explicou que o uso do microscópio cirúrgico é essencial em cirurgias como a correção de varicocele. Precisa identificar e preservar artérias e vasos linfáticos minúsculos, coisa de menos de 0,5 milímetro de diâmetro, para evitar complicação e garantir o sucesso. Nossa Senhora!
E na reversão de vasectomia, a mesma coisa. O microscópio permite dar ponto suturar os ductos deferentes, que são finíssimos, com fios que a gente mal enxerga a olho nu, tipo fio 9, 0, 10, 0. É um nível de precisão impressionante. Realmente. E a outra tecnologia que sempre aparece quando se fala em urologia, a cirurgia robótica. Qual é a real vantagem dela sobre a laparoscopia comum, na visão dele? Olha, a grande sacada do robô, como ele explicou bem, são os instrumentos articulados. Eles conseguem imitar os movimentos do punho humano, sabe? Ah, tipo a mãozinha lá dentro. Exato. Isso dá uma destreza muito maior para trabalhar em espaços apertados e para fazer suturas complexas. Ele citou o exemplo da reconstrução da ligação da bexiga com a uretra depois de tirar a próstata. O robô facilita muito a vida do cirurgião nesse ponto e pode trazer benefícios para o paciente. Entendi, mas ainda é uma coisa mais restrita, né? Pelo custo. Sim. Ele mencionou que o custo inicial era proibitivo, mas está ficando mais acessível, principalmente nos grandes centros, tipo São Paulo. Só que a realidade no SUS e na maioria das residências ainda é bem distante. Geralmente quem quer fazer robótica busca uma formação complementar, um fellowship, depois da residência. Certo. Agora, mudando um pouco o foco das técnicas para os desafios da profissão, um ponto que a gente não pode ignorar é a questão da representatividade feminina na urologia. É um campo historicamente muito masculino, né? Muito. E o Bruno abordou isso de uma forma bem honesta, achei legal. Ele reconhece que existe preconceito sim. Às vezes vem da própria classe médica, outras vezes dos pacientes. Ele comentou que alguns homens ainda têm dificuldade de discutir temas íntimos, saúde sexual, com uma médica. É complicado. Mas ele foi bem enfático. Isso não pode e não deve ser uma barreira. Ele mesmo teve uma colega residente na Unesp que era excelente, uma referência para ele. E ela até brincava, dizendo que era muito mais macho que todos esses homens sentados aí, quebrando o estereótipo com competência e bom humor. Que máximo! Adorei a postura dela. E existem áreas dentro da uro onde as mulheres talvez tenham mais espaço ou isso é geral? Ele mencionou a urologia pediátrica como um exemplo onde a presença feminina é mais forte. E a percepção geral é que, embora os números históricos sejam baixos, ele chegou a citar algo tipo 2% de mulheres urologistas no passado, a tendência é clara de crescimento. As novas gerações estão mudando esse cenário, felizmente. Que ótimo ouvir isso. Agora, pensando na transição, saiu da residência e aí? Como é esse pouso no mercado de trabalho? Parece que não é tão simples começar atuando só na especialidade, principalmente nas cidades grandes. Pois é. Essa é a dura realidade para muitos que acabam de se formar especialistas. O networking que você construiu na residência ajuda muito, é fundamental. Mas mesmo assim, o início geralmente envolve complementar a renda. Ah, os famosos plantões. Exato. Fazer plantão em pronto-socorro geral ou como clínico ainda é comum no começo. E as oportunidades variam demais dependendo de onde você escolhe trabalhar. Ele fez uma comparação interessante entre interior e capital, né? Fez sim. No interior, o caminho para construir uma clientela e focar só na urologia pode ser mais rápido. Tem menos concorrência, a necessidade é grande. Mas talvez pague menos. Exato. A remuneração por consulta ou procedimento pode ser menor. Ele estimou ali uma renda inicial possível de uns 15 a 20 mil por mês, trabalhando bem, mas sem se matar, sabe? E uma parte significativa disso ainda viria de plantões no começo. E nas cidades grandes, tipo São Paulo? Aí o jogo é outro. A competição é muito maior. O caminho mais comum é tentar entrar em equipes que já existem, começar como assistente, o júnior do serviço. Leva mais tempo para construir um nome, ter sua própria prática independente. E a renda inicial? A renda inicial pode até ser maior. Ele estimou algo entre 25 e 30 mil reais por mês, mas geralmente ralando muito mais, com uma carga bem pesada de plantões também para complementar. Entendi. A meta, nos dois cenários, é ir aos poucos diminuindo os plantões gerais e aumentando a proporção da receita que vem da urologia mesmo, buscando os procedimentos de maior valor agregado que otimizam o tempo. É uma construção de carreira mesmo, exige paciência, estratégia. E no meio disso tudo, como fica a vida pessoal? Depois de uma residência tão puxada, dá para encontrar algum equilíbrio? Inicial. A pressão da residência acaba, mas surge outro tipo de estresse, né?
Claro. A responsabilidade direta pelo paciente particular, o acompanhamento pós-operatório, estar disponível quase o tempo todo para o paciente. Isso gera um desgaste diferente, mas muito real. Por isso ele falou tanto sobre a necessidade de desligar, de ter hobbies, de descansar, de colocar o cérebro de lado de vez em quando, como ele disse. Aquela analogia do motor de Fórmula 1 foi perfeita. Exatamente. Não dá para forçar o limite o tempo todo, senão o burnout vem. É preciso achar válvulas de escape, saber dosar a intensidade para ter longevidade na profissão e, claro, qualidade de vida. Não é fácil, principalmente no começo, mas é fundamental correr atrás disso. Que jornada intensa, hein? Acho que saímos desta conversa com uma visão muito mais clara do que é urologia, uma especialidade complexa que exige, sim, uma formação bem árdua, muita dedicação. Muita mesmo. Mas que recompensa com uma prática super rica, que une a clínica, a cirurgia de alta precisão, a tecnologia. Vimos a importância da escolha ser bem informada lá atrás, da solidez da residência, da adaptação ao mercado depois, e talvez o mais importante, dessa busca contínua por equilíbrio entre a profissão e a vida. Exato. E essa conversa toda me deixa pensando numa coisa, sabe? Uma provocação final. Com a urologia se subespecializando cada vez mais, né? E com tecnologias como a robótica se popularizando, mesmo que aos poucos, como é que vai ser o papel do urologista geral daqui a, sei lá, 10 anos? Boa pergunta. Quais competências vão ser ainda mais essenciais para ele? E, olhando para a nossa realidade aqui no Brasil, com o SUS de um lado, saúde suplementar do outro, como a gente garante que esses avanços e os diferentes níveis de cuidado urológico cheguem a quem precisa? Como diminuir essas disparidades no acesso? Fica aí a reflexão, né? Excelentes perguntas para a gente continuar pensando a respeito. Agradecemos demais a quem nos acompanhou nesta análise profunda da urologia. Até a próxima.